Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos pensar até o verso 17, mas nesse momento nós vamos ler até o verso 10. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos chamar Jesus, então, para responder essa pergunta tão difícil de ser respondida. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, também está aí projetado, você pode acompanhar, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo, que já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor aqui, ó Deus, e pedir agora a ministração da graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que a palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor, alcance os nossos corações de forma poderosa nesse momento, ó Deus. E que possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz, e não a voz de homem algum. E que pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nesse momento, ó Deus, apesar de mim. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente pensar qual é o nosso propósito, é uma coisa complexa. Por quê? Porque, na verdade, quase todos nós, eu diria todos nós, estamos procurando um sentido para a nossa vida. Estamos procurando algo que realize o propósito do nosso coração. Estamos procurando algo que preencha o vazio existencial que existe em cada um de nós. E eu queria começar essa meditação, nesse dia de hoje, trazendo para você algumas respostas que a filosofia, ao longo dos anos, já trouxe a nós. Então eu quero compartilhar com você aí pelo menos 4, são várias, eu poderia aqui passar a noite inteira só falando de algumas propostas de resposta, de propósito, de sentido, de completude para nós. Mas eu vou apenas destacar aqui 4, talvez as 4 principais dos nossos dias de hoje. Então acompanha aí comigo nesse slide, olha só. Hedonismo. O hedonismo é a doutrina filosófica moral que afirma o prazer é o bem supremo da vida humana. O hedonismo é aquela maneira que é a maneira de viver a partir do momento que algo me dá prazer. Deixa eu dar um exemplo bem claro disso. Por exemplo, não é pegando o pé das mulheres, tá bom? É porque faz mais mesmo. Mas o que motiva alguém fazer um procedimento estético assim, uma transformação completa e total do corpo? Ficar bem para o outro? Ficar bem para si mesmo? Mas você já reparou que tem algumas pessoas que fazem procedimento aqui, ali, em busca talvez de uma resposta de prazer próprio? Eu não estou dizendo aqui que fazer qualquer procedimento estético é ruim não, tá bom? Eu só estou dizendo que pode se transformar no ídolo, ou seja, pode se transformar numa resposta. Eu só vou ter sentido na vida se eu me sentir bem. Vocês vão lembrar daquele Ken humano, vocês lembram disso? Morreu recentemente, se não me engano. Ele fez uma série de procedimentos para ficar parecendo o Ken daquela boneca da Barbie lá, o homem, e, enfim, teve uma série de problemas. Pode ser sexo também. Há muitos, desde a Grécia Antiga, que achavam que sentido da vida era prazer, e prazer no sentido sexual mesmo. Só que você observa que qualquer dessas coisas que você acredita dar prazer para você, e que vai trazer completude para a sua vida, na verdade não traz.
na verdade não traz sentido, na verdade não é uma resposta definitiva, é uma resposta momentânea. A gente ainda pode pensar no individualismo, na liberdade, que é a ideia simples e clara que nós vivemos tanto nos dias de hoje. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É o egoísmo, é a vida centrada em si mesmo. Só que, mais uma vez, pessoas assim continuam buscando respostas. Ainda tem o existencialismo, que é uma linguagem filosófica que diz que o que existe é aqui e agora, e que para você ter sentido no aqui e agora, você precisa ter uma experiência que te faça ter sentido na vida. Então é a busca da experiência, porque não tem nada para depois. É uma vida que vai terminar. E aí você tem o estoicismo, que religiões como o budismo defendem, que é a ideia de você matar o eu. Diferente do hedonista, o estoicismo, ele vai dizer o seguinte: eu não posso ter prazer nenhum, é meditação, eu não faço nada, e se eu conseguir matar as minhas paixões, então eu encontrei significado e propósito para a minha vida. Seja qual for o caminho que você está trilhando, desses 4, ou você às vezes tem namorado com eles aqui e acolá, a verdade é que continua existindo um vazio existencial para você. Continua existindo uma falta de sentido, uma falta de propósito para a sua existência. E afinal de contas, o que é que dá sentido, o que é que dá propósito para a nossa existência? Se a gente voltar para os textos que nós meditamos nas nossas últimas semanas, nós podemos voltar, por exemplo, para a história de Caim e Abel, e nós vamos ver que para Caim era cumprir o rito religioso e fazer o que ele queria. Eu facilmente diria que Caim é alguém individualista, é alguém que valorizava a liberdade. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não sei se você vai lembrar, mas depois que Caim matou Abel, Deus foi perguntar para Caim: cadê Abel? Você lembra da resposta dele? E eu lá agora estou vigiando meu irmão por acaso? E o que eu tenho a ver com meu irmão? Caim, cuidado, Caim. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Percebe, meus irmãos, que há muitas propostas de respostas sobre qual é o propósito da nossa vida, sobre o que dá sentido à nossa caminhada. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele traz a seguinte resposta, olha só. A razão pela qual essa tentativa não pode ser bem sucedida é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que nosso espírito deve queimar, é o alimento da qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes ao mesmo tempo e não dar a mínima. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram, tais coisas não existem. Eu não sei se você já percebeu a ideia aqui é o seguinte: qualquer caminho que você trilhar na sua vida, buscando significado, propósito de caminhada para a sua vida, a parte de Deus, fora de Deus, o que você vai encontrar é no máximo um alívio momentâneo, no qual vai dar num vazio existencial tremendo e absurdo amanhã. E se você já caminhou por diversos caminhos buscando esse sentido e esse significado, você sabe do que eu estou falando. Seja o prazer, quer saber? Vou curtir a vida. Quer saber? Eu vou enfiar a cara. Seja o matar, eu não vou fazer nada agora. Eu agora vou buscar meu equilíbrio emocional. Vou matar as minhas paixões. Eu não sei qual é a direção que você já caminhou, mas de uma coisa eu sei: seu coração continua buscando, procurando, tentando encontrar. E C.S. Lewis responde para nós que, sabe por quê que você não encontra? Porque você é como um carro movido a gasolina.
No caso aqui, a gasolina é o próprio Espírito de Deus, é o que dá combustível, é o que dá propósito para a sua vida. E quando você não dá a mínima, como ele usa aqui, quando você rejeita Deus e você quer buscar felicidade a parte de Deus, fora dele, ela simplesmente não existe. Ela simplesmente não existe. Meu irmão, presta atenção, tem gente buscando sentido e significado no seu trabalho. Tem gente buscando sentido e significado na sua esposa, no seu esposo. Tem gente buscando sentido e significado no filho. Tem gente buscando sentido e significado numa amizade. Tem gente buscando sentido e significado numa casa, num carro. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que continua vazio. Porque não importa o caminho, a parte de Deus não há felicidade. Pastor, mas o que é então ter sentido e ter propósito em Deus? Porque vem cá, eu já frequento a igreja há muito tempo, eu já entendi Jesus, eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu continuo tendo esse vazio, eu continuo vivendo parecendo que eu não tenho propósito, eu continuo vivendo parecendo que eu não tenho sentido. Então parece que só pensar em Deus, parece que só saber que Jesus morreu por mim na cruz, parece que só declarar que Ele é o meu Rei, não é o suficiente. E não é mesmo não. E não é mesmo não. E esse texto de João 13 nos mostra exatamente isso. Mas para antes da gente chegar em João 13, eu quero pensar com você em dois textos que antecedem esse acontecimento de João 13. Olha só comigo lá em Marcos 10, 42 a 46. Os discípulos estavam ali discutindo quem era o maior. Como é que eu poderia ser o maior? Como é que eu poderia me destacar? Como é que eu poderia cumprir o propósito de melhor forma? E aí, Jesus responde a eles dizendo o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 12, que antecede João 13, o texto que nós vamos meditar daqui a pouco, Jesus diz o seguinte para os discípulos: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ama como? Pode ser prazer, pode ser individualismo, pode ser estoicismo, pode ser qualquer filosofia que você adotar. Se você amar a sua vida, seja a filosofia, a ideologia, o caminho que você trilhar, você vai perder. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora preste atenção nessa frase. Quem me serve precisa seguir-me. Eu poderia dizer também que quem segue, faz o quê? Serve. Quem segue, serve. Qual é o nosso problema? Eu declaro: Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu estou te seguindo. Mas eu vou servir a mim mesmo. Eu vou servir o meu coração. E aí a gente volta mais uma vez naquelas possibilidades ou outras que estão por aí. Então, quando a gente olha para o texto de João 13, Jesus, o Deus encarnado que veio para salvar e nos resgatar, Ele veio cumprir a missão, Ele veio cumprir o propósito, Ele veio com um sentido de vida. Havia um propósito claro na vida de Jesus. Qual era o propósito na vida de Jesus? Servir a muitos, não é isso que o texto diz? E se eu sigo a Jesus, o que eu faço? Eu sirvo também. Eu estou achando estranho, porque o nosso ar-condicionado sempre deu conta, né? A gente sempre tem que deixar o ar-condicionado aqui, inclusive, não pode pôr no máximo não, pois agora está no máximo e eu estou suando. Mas é porque, para quem está acompanhando a gente pela internet, está fazendo agora 82 graus aqui em Séries. Mas é alguma coisa próxima disso aí, sério mesmo. Mas vamos lá. Presta atenção, meu irmão. Você já matou o fio da meada aqui. Eu estou sabendo que você já matou o fio da meada. Por que você continua buscando sentido na sua caminhada e não encontra, mesmo às vezes tendo declarado que Jesus é o seu Senhor e Rei? Porque apesar de você ter declarado um desejo sincero
eu estou trabalhando aqui com pessoas sinceras, com desejo sincero de seguir a Cristo, você não serve a Cristo, você continua servindo aos propósitos do seu coração, seja eles quaisquer que forem. E por isso você continua encontrando vazio existencial. Vazio existencial. Sua vida continua sem sentido. Sem sentido. Pastor, então beleza, eu entendi, agora eu saquei. Então quer dizer que para eu falar que eu estou seguindo a Jesus, e que para que isso tenha sentido na minha vida, eu preciso servir a Jesus. Mas o que significa servir a Jesus? Vamos então caminhar e aprender com o próprio Jesus. Olha lá em João capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Olha o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui Jesus tinha acabado de entrar, Jesus já estava em Jerusalém. Aqui o que vai ser narrado é justamente a última ceia, só que da perspectiva antes de fato daquela ceia que a gente conhece e que a gente celebra hoje. Mas é o mesmo dia, é o mesmo ambiente. Jesus está ali, está chegando no fim. Se você voltar a João capítulo 12, se você voltar a textos cronológicos próximos a esse aqui, ele já está advertindo os seus discípulos e já está dizendo, olha, o meu tempo está chegando, a minha hora está chegando, eu estou para ir, já está para ir, a coisa está para caminhar. E aí o que acontece? Está sendo servido o jantar. Verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já estava induzindo Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Ou seja, o diabo já tinha feito a mente de Judas para trair Jesus. Olha o que diz o verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui, e Jesus sabia qual era o propósito da sua vida. E Jesus sabia que ele era Deus e que tinha toda a autoridade. No entanto, olha o que diz o verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui eu preciso contextualizar para você entender o que significa essa figura. Quando você recebia alguém na sua casa para um jantar, lembra que nós estamos falando de 2000 anos atrás, não tinha asfalto, não tinha nada disso. Então os pés ficavam sujos, muito sujos. Não tinha tênisinho bonitinho igual nós, era aquela sandalinha. Não tem aquela sandália que o pessoal fala sandália de Jesus, toda aberta e tal? É aquilo ali. E aí o que acontecia? Quando chegava na casa, o pé estava muito sujo. E aí para você entrar para a sala, para você de fato se sentar à mesa, e não era sentar no sentido de cadeira assim, o pessoal sentava no chão. Lavava-se os pés. Só que lavar o pé era a função do escravo menos importante da casa. Para você ter uma ideia, os judeus naquele tempo, quando eles ficavam muito endividados e eles não tinham mais como pagar as suas contas, eles se vendiam como escravos por 6 anos para pagar a dívida de quem ele estava devendo. Só que os fariseus haviam proibido os judeus que eram escravos de fazer apenas uma tarefa dentro da casa. Sabe qual era? Lavar os pés. Porque isso era humilhante demais. Então é o seguinte, você é escravo, mas lavar o pé não. Lavar o pé é demais. Lavar o pé é o pior escravo da casa. É a função de menos honra que pode existir dentro de uma casa. Agora, nós já lemos o texto, você já sabe o que Jesus vai fazer aqui. Mas preste atenção o verso 3 e o verso 4, porque João não escreveu isso aqui por acaso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era, o poder e a autoridade que ele tinha. Qual era o poder e a autoridade dele? O máximo possível, ele era o próprio Deus encarnado. E ainda assim, o que ele fez? Levantou-se da mesa, tirou-se a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. A primeira lição que eu e você precisamos aprender aqui é que servir significa servir apesar de quem eu sou. Porque
cá para nós. Presta atenção na cena. Chega, como é que eu vou usar uma Procurador-Geral da República. Vem participar aqui da gente, uma programação aqui na igreja. E aí você vê o Procurador-Geral da República, que eu não sei nem o nome do atual, e começa a lavar o chão aqui. Você acha que isso vai gerar um impacto nas pessoas que estiverem vendo? Vai falar assim, caramba, esse cara aí é o procurador, rapaz, cara gente boa, cara humilde, hein? Não é assim que a gente pensa? Por que a gente está pensando isso? Porque a gente está pensando que, devido à autoridade que ele tem, o papel social que ele está inserido, e devido ao poder que ele está, fazer algo muito simples, não é algo para ele fazer, é algo para alguém simples fazer. E nós às vezes temos essa relação. Uma das coisas que impede a gente de servir a Jesus é porque a gente se acha mais importante do que Jesus. Qual era a pior função para se fazer? Lavar os pés. Qual era a autoridade que Jesus tinha? Toda. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? Ah, pastor, assim, cá para nós, quantos de nós aqui ia lavar os pés? A pior função que poderia ser feita naquele tempo, a pior. Você está disposto a fazer isso? Ah não, pastor, manda outro. Ah não, pastor, vai outro. Se a gente parar aqui e agora, você já vai perceber por que é tão difícil seguir a Jesus. Porque nós queremos seguir a Jesus para ir para o céu. Mas nós não queremos trilhar o caminho de Jesus para chegar lá. Nós queremos fazer o seguinte: Jesus, você me salva, mas deixa que o caminho eu faço. Pode deixar que o caminho eu escolho. Mas se eu vou seguir, eu preciso servir. E servir é servir como Ele. E o que Ele está ensinando para nós aqui é que eu e você precisamos estar dispostos a fazer tudo o que for necessário, mesmo a função mais desonrosa socialmente considerada. Porque hoje não seria tão estranho, seria estranho porque você não vê ninguém lavando o pé do outro aí, mas não seria uma função assim tão desonrosa, seria? Não seria, até porque os pés são mais limpinhos, né? Eu acho. Mas perceba, seguir a Jesus significa servir, não importa o seu tamanho. Segundo lugar, sirva mesmo que ninguém faça. Esse é outro problema. Esse é um problema sério. Olha o que diz o verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou uma água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Mas espera aí. Os discípulos chegaram para ceiar na casa da pessoa. Estavam todos os apóstolos lá. Os caras entraram. Não teve um apóstolo, não teve ninguém para falar assim: não, Jesus, senta aí, deixa comigo. Não teve ninguém agiu, ninguém fez. Provavelmente porque os apóstolos, com uma tradição judaica muito forte, eles nem passavam pela cabeça a disposição de fazer algo que era tão vergonhoso, desonroso para um judeu. Então eles nem cogitaram. Você imagina a cena. Jesus levanta, tira a roupa, ou tirar a roupa, que é tipo assim, ele ficou só de cueca, pegou o pano que ele estava, pegou uma toalhinha, foi lá para a porta da sala, provavelmente, encheu a bacia d'água, e os apóstolos vendo assim. E ninguém fez nada. Nada. Como é que a gente faz muitas vezes? Eu não vou fazer não, porque ninguém faz. Eu não vou fazer não, porque ninguém ajuda.
Eu não vou me dispor não, porque não tem ninguém para acompanhar. Mas se você quer servir seguindo a Cristo, você serve apesar de ninguém fazer. Por quê, meu irmão? Porque se eu estou servindo a Cristo, eu estou servindo a Cristo. Não é um indivíduo necessariamente. Eu sirvo o indivíduo por causa de Cristo. Eu faço em amor a Cristo. O problema é que a gente quer valorar, a gente quer dar valor às nossas ações, a gente quer pegar e colocar as nossas ações em um pé de algum tipo de pedestal ou coisa do tipo, como se a gente estivesse galgando algum tipo de tijolinho no céu. Não, porque se eu fizer mais aqui, a minha casa no céu vai ser de 2 andares. Meu irmão, eu acho que você não entendeu a lógica da coisa. Você é um perdido que precisa ser resgatado. Você é alguém que está caminhando diretamente para o inferno a passos largos. E você faz isso de maneira voluntária, todas as vezes que você peca, que significa que você faz isso todos os dias. Ainda assim, Deus olhou para você com amor, com compaixão, com graça, com misericórdia, mandou o Filho dele, Ele mesmo se encarnou e veio, morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, pagou a sua dívida, serviu a mim e a você, de maneira que nós não podemos fazer, amou a nós, de maneira que nós não podemos amar, e diz agora, vai lá e faz com outro. Aí você fala, não quero não. O que você acha que Jesus tem que falar para nós? Pega descendo então. Você está entendendo a lógica da coisa? Olha para você ver, verso 6. Chegou a Simão Pedro que lhes disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Você está doido, Jesus? Você é Deus, você é o mestre, você é o rabi, você é a maior autoridade. Eu não vou permitir que você lave os meus pés. Esses apóstolos, eu fico pensando que foi uma atitude até de orgulho de Pedro. Esses apóstolos bunda mole aí, eles deixaram você lavar os pés, mas os meus não, eu não vou permitir que o próprio Deus encarnado lave os meus pés. Aí Jesus respondeu o quê? Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo não. Aí Pedrão é sempre intenso, o que Pedrão falou? Então dá um banho, Jesus. Molha tudo. Você está doido, Jesus? Aqui parte contigo, eu quero toda hora, dá um banho aqui. Aí Jesus responde o quê? Aquele que já tomou banho, só precisa lavar os pés. Essa é uma linguagem de Jesus, que a maioria dos teólogos concordam em dizer, que tem a ver com, se você já foi salvo, se você já foi batizado, se você já recebeu a água regeneradora, se você já recebeu a salvação, o que você precisa é só limpar os pés, ou seja, se santificar diariamente, lembrar dos pecados. Nós não começamos esse culto assim aqui? Confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa dependência de Deus, confessamos que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Isso hoje seria o lavar os pés. E aí Pedrão falou, não, então beleza. Pedrão, faz do jeito que você quiser aí, Jesus. Eu não quero não quero treta com você não, está tudo certo. Está tudo certo. Agora o mais difícil, terceiro lugar. Então vamos lá. Primeiro, qual é o meu propósito? Servir. Servir como? Não importa o meu tamanho. Segundo, não importa se ninguém faz. Terceiro, não importa se não merece. Olha só o que diz o verso 9. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Verso 11, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vocês estão limpos, mas não é todo mundo. Não é todo mundo que recebeu de fato o bálsamo regenerador. Não é todo mundo que de fato recebeu a conversão, a ação do Espírito Santo. Não é todo mundo. Por que ele estava falando isso? Por causa de quem ia trair. Quem que ia trair ele? Judas. Porque Satanás já tinha feito a cabeça dele. Mas Jesus lavou o pé de Judas? Lavou. E você, está disposto a lavar o pé do Judas? Está disposto a servir o Judas?
Está disposto a ter a atitude mais humilhante, socialmente falando, ou do seu coração, em relação a Judas? Agora, cá para nós, se nós precisamos servir até o Judas, será que nós precisamos servir a nossa esposa? Será que nós precisamos servir o nosso esposo? Será que nós precisamos servir os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam? Será que é isso que nós precisamos fazer? Ou nós precisamos galgar posições de crescimento social nas nossas vidas, para que um dia eu possa olhar para o outro e mandar ele fazer? É isso que nós precisamos fazer? Eu quero crescer para que nunca mais ninguém aponte o dedo da minha cara e me mande lavar um banheiro. Então eu quero crescer o suficiente para que eu mande outros lavarem banheiro. Era o que eu pensava quando era adolescente, minha mãe mandava lavar o banheiro. Percebe a lógica da nossa vida? A gente está sempre falando, eu quero seguir a Jesus, eu quero que minha vida tenha um sentido, eu quero que minha vida tenha um propósito, mas esse sentido e esse propósito só serve para mim se ele estiver alinhado com os desejos do meu coração. Seja um desejo hedonista, do prazer puro, seja um desejo egoísta, do individualismo, seja qual for o desejo do seu coração, eu falo, eu quero Jesus. Aí Jesus fala, então serve. Aí não, Jesus, aí foi demais. Não, mas eu não quero só que você sirva, eu quero que você sirva Judas. Eu quero que você sirva a pessoa que está te traindo. Eu quero que você sirva a pessoa que está tentando enganar, a pessoa que está tentando te derrubar. Eu quero que você sirva. Se você entendeu qual é o propósito da sua vida, se você entendeu qual é o propósito da sua caminhada, eu quero que você sirva, inclusive o Judas. Mas eu não dou conta. Verso 11 diz, quando terminou de lavar os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhe perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Os discípulos, eu penso que eles estavam assim, não sei. D.A. Carson, um teólogo americano, comentando esse texto, ele diz o seguinte, sem dúvida, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, incluiu os pés de Judas Iscariotes. Além de mostrar o imenso amor e a paciência do Mestre, isso prova que nenhum rito garante purificação espiritual, mesmo que realizado pelo próprio Jesus. Judas pode ter sido lavado, mas purificado ele não foi. Ele até caminhou com Jesus, mas ele não era de Jesus. Isso pode acontecer comigo e com você. Eu quero seguir a Jesus, eu quero fazer o que Jesus faz, mas no fim nós queremos trair Jesus. Quarto lugar, sirva porque Cristo serviu. Olha só o que Jesus... Lembra que Pedro falou, eu não estou entendendo nada. Aí Jesus disse, você vai entender daqui a pouco. Aí agora já está a resposta. Olha só, verso 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque às vezes você estava ouvindo eu falar até agora e falou assim, mas Jesus não mandou lavar o pé de ninguém. Então agora você já sabe quem mandou. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Mesmo que ninguém faça, mesmo que eu seja grande demais, socialmente falando, mesmo que eu seja orgulhoso demais, e mesmo que seja o Judas, vocês vão fazer porque eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quem é o escravo aqui, que é menor do que o Senhor? Eu e você, quem é o Senhor? Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se vocês não estão dispostos a servir como eu servi, o que vocês estão dizendo com as suas ações é que vocês são maiores do que o seu Senhor, porque vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, e fazem bem em fazer isso, porque de fato eu sou, é o que Jesus disse no verso 13.
Mas se vocês não querem agir como eu estou agindo, se vocês não têm uma disposição de servir, se a vida de vocês não é para seguir o propósito de servir ao outro como eu fiz, então vocês estão dizendo que são maiores do que eu. Você percebeu como nós estamos lascados? Você percebeu como a coisa está feia para o nosso lado? Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde nós sempre queremos servir. Aliás, perdão, ser servido. Sempre. Isso está nas relações mais íntimas. Nas relações mais íntimas. Os casais podem ver isso facilmente. Facilmente. Quantos de nós não casou para ser feliz? E aí você descobriu que deu errado. Porque na verdade você tinha que ter casado para fazer o outro feliz. Mas eu não vou fazer essa mulher feliz, pastor, porque essa mulher é o demônio. Bom, Judas estava assim com o demônio, então... Percebe que nós estamos inseridos num mundo onde nós precisamos sempre ser servidos de todas as formas. Nós queremos que as pessoas nos sirvam, nós queremos que as pessoas converjam o coração delas na direção daquilo que nós queremos no nosso coração. Mas de repente Jesus vem e fala assim: eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu estou entendendo o que vocês estão falando, é Jesus para cá, alfa, ômega, início e o fim, não sei o que, é tudo para mim. Se é tudo para mim, então serve. Não, mas não é tudo assim também não. Não, é assim, eu falei, mas é porque eu estava na igreja, eu cantei, só soltei também. O propósito da minha e da sua vida, desde Caim e Abel que nós vimos lá, é servir a Deus. Abel serviu bem, o que Deus fez? Agradou de Abel. Caim serviu mal, o que Deus fez? Rejeitou Caim. Depois nós vimos a história de Enoque. Enoque servia tão bem a Deus que ele foi arrebatado, levado. Deus falou: não, vem mais cedo, que você é bom demais, fica aqui comigo. Depois nós vimos a Torre de Babel, onde as pessoas queriam servir o seu próprio coração, construir o seu próprio santuário, se sentirem deuses de si mesmos. O que Deus fez? Acabou com a brincadeira. E agora nós estamos vendo o maior exemplo de todos, dizendo: olha, façam o que eu fiz, sirva o outro. Sirva o outro. A nossa caminhada até aqui é para dizer para você o seguinte: eu sei, você achou que o propósito da sua vida era construir um patrimônio, era conseguir produzir intelectualmente coisas maravilhosas, era poder, sei lá. Mas perceba que tudo isso continua trazendo um vazio existencial para quem você é. Você só vai se encontrar se você alinhar a sua caminhada no propósito para o qual Deus te criou. E o propósito para o qual Deus te criou, desde lá de Adão, é servir a Deus. E agora, nossa caminhada, ela é um pouco mais complexa, porque o pecado está aí, a semente da serpente está caminhando aí, perseguindo a gente, e mesmo assim nós precisamos servir, ainda que seja o Judas, de todo o coração. E quando eu digo que sigo, mas não sirvo, eu estou dizendo que eu, como escravo, sou maior do que o meu Senhor. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: podemos inferir disto que enquanto uma pessoa não aprende a dedicar-se a seu irmão, não conhece a Cristo como mestre. Visto que ninguém há que cumpra seu dever em relação aos seus irmãos em todos os aspectos, e visto que há muitos que são displicentes e indolentes no ofício da fraternidade, isso nos mostra que estamos ainda muito longe da plena luz da fé. Se você não quer servir, você não serve, pelo menos para Deus. Se você não quer servir, você não serve. Sabe, há uns 2 ou 3 domingos atrás eu disse aqui o seguinte: olha, nós vamos começar na igreja uma operação antiparasita, lembra disso? O pessoal achou engraçado.
Então, o que significa isso? Se você diz que é membro da igreja, que está comprometido com Jesus Cristo, e você não quer servir na igreja local, ou no reino visível de Deus que é aqui, eu disse o seguinte: o portão está ali, é grande, está aberto, vais e não volte mais. Eu não falei isso não, mas era alguma coisa parecida com isso. Provavelmente alguns de vocês podem ter ficado chateados. Esse pastor é doido. Como é que fala um trem desse? Então eu quero dizer para você o seguinte: vais e não volte mais. Porque, meu irmão, se eu e você não queremos servir, você não serve para Cristo. Isso não começou aqui não, começou lá em Caim e Abel. Se você não está disposto a viver para o qual Cristo te chamou, viva o seu caminho, sem crise. Mas saiba conscientemente que você está indo para o inferno. Eu sei, é pesado esse discurso, mas você acha que o discurso de Jesus é menos pesado? Você acha que Jesus não foi constrangedor para os apóstolos terem sido seus pés lavados por ele? Jesus dizendo: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui não, né? E os apóstolos assim: não, estamos não. E aí Jesus de repente vira para nós e fala assim, vira para os apóstolos e fala assim: vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem, porque eu sou mesmo. Mas eu estou fazendo isso para mostrar para vocês o exemplo e como vocês devem fazer. E de repente a gente diz e fala assim: gostei não, Jesus, desse jeito aí eu não quero fazer. Aí Jesus vai falar assim: bacana, amigão, vai na sua. Vai na sua. Porque se você quer seguir a Jesus, é servindo o outro. Ou como é que você acha que você vai amar o próximo? Como é que resume os mandamentos? Não é amar o próximo como a mim mesmo? E como é que você acha que você vai amar o próximo? Sendo servido pelo próximo? O que fazer? Vamos lá, concluir. Primeiro, sirva. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Você é chamado para servir o outro. É isso que dá sentido, é isso que dá propósito para a sua caminhada. Aliás, é muito comum você conversar com pessoas que já, de alguma forma, estão tranquilas na vida, pessoas mais idosas, por exemplo, que têm um certo conforto financeiro, que resolveram servir ao outro. Eu estou dizendo servir mesmo, numa instituição, ou pessoas carentes, ou coisas nesse sentido. E você vai conversar com essas pessoas e ela diz: isso passou a dar sentido para a minha vida, isso passou a dar propósito para a minha vida, porque antes eu estava em casa, abastada, cheia das coisas, mas eu me sentia vazia. E isso é real, porque fomos feitos para servir o outro. Segundo lugar, seja um servo dentro da sua casa, na sua relação familiar. Às vezes a sua família não está caminhando legal, às vezes a coisa está meio truncada, porque você sempre quer ser servido ou servida. Você sempre quer que as coisas vão convergir conforme o desejo do seu coração. Um coração às vezes hedonista, egoísta, individualista. E aí a família está indo por água abaixo. Por quê? Porque você não tem... Eu não vou pedir perdão não. Eu vou pedir desculpa não. Você não está entendendo o que foi dito para mim dentro dessa casa não. Eu trabalho 24 horas por dia para ser humilhado desse jeito. Ô cara pálido, olha aqui para mim. Jesus lavou o pé do Judas. Ele fez a pior coisa, a coisa mais humilhante que um ser humano judeu podia fazer naquela época. E ele fez para o Judas. E você não está tendo disposição de fazer para a pessoa que você diz amar, que é a sua esposa ou que eu sou esposo. Eu não sei se você já entendeu, meu irmão. O mundo não está girando em torno de você, nem da sua vontade, nem daquilo que você quer. Você não é o centro do universo. Mas o centro do universo, que é Cristo Jesus, resolveu servir você.
em amor, em graça, em misericórdia. Ele te chama de filho. Ele dá propósito para a sua existência, para a sua caminhada. Ele garante um fim, uma chegada gloriosa. Ou seja, não é uma caminhada sem esperança, não é uma caminhada sem expectativa, não é uma caminhada onde você pode ser frustrado lá na chegada. Não, não, não. É uma caminhada onde a chegada é certa, onde você pode ter esperança de que isso vai acontecer certamente, onde você pode ter certeza que a coroa da vitória de Cristo conquistada na cruz está lá pronta, aguardando você. Então sirva, para de ser egoísta. Terceiro, como as pessoas que convivem contigo te veem? Eu sempre digo isso aqui, né? Pergunta para a pessoa que está aí, não agora, depois, porque nós não queremos ver ninguém brigando agora. Pergunta assim, vem cá, você acha que eu peço muito assim, que eu sou muito mandão? Ou você acha que eu sou um coração assim de servo? Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo, meu irmão. Nós temos dons, talentos diferentes. Vinição está tocando violão aqui, ó. Eu fiz 3 anos de violão. 3 anos, é sério. Eu não sei tocar meia música. Então assim, se for para me servir tocando violão, lascou. Eu não dou conta. Mas eu preciso servir com aquilo que eu posso, da melhor maneira que eu posso, a quantas pessoas eu puder. E se isso não começar dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com as pessoas que convivem comigo diariamente, isso é hipocrisia. Eu preciso servir da melhor forma que eu puder as pessoas que estão próximas a mim. E servir também as pessoas quantas que eu encontrar na minha caminhada. Inclusive o Judas. Mas eu só vou ter disposição de fazer isso se eu entendi o Evangelho. Se eu entendi qual é o significado da minha existência. Caim não entendeu o significado da existência dele. Caim não entendeu que ele tinha que servir a Deus com o melhor que ele podia. Por isso que ele ficou chateado. Deus não aceitou. Ele ficou com inveja do irmão. Ele matou o irmão. E quando confrontado por Deus, ele ainda foi desaforado. Porque ele não entendeu o porquê que ele veio para essa terra. Você veio para essa terra para servir a Deus. E você serve a Deus servindo o próximo. É assim. É simples assim. Simples assim. Como você tem servido a sua cidade, a sua vizinhança? Como é que você tem pensado nas pessoas? Presta atenção nas escalas que nós estamos pensando aqui. Sirva a sua família, o seu núcleo familiar. Sirva as pessoas que estão próximas de você, como é que elas estão te vendo. E sirva as pessoas que às vezes você nem conhece, mas estão no mesmo cenário que você. Porque isso é para alcançar todos. Sirva o reino visível de Deus, sua igreja local. Sabe? Eu vou falar olhando para a câmera, porque hoje tem muita gente acompanhando a gente pela internet. E sabe o que acontece? Alguns dos irmãos que estão nos acompanhando, eu nem conheço, eu não sei quem é não. Mas de repente deixaram de servir na igreja local para adotarem até essa igreja como a sua igreja online. E eu queria dizer para você, meu irmão, que você está ouvindo a nós aí agora, faz isso não. Nós queremos ser bênção na vida de quantas pessoas nós pudermos. Mas você é chamado para servir e servir numa igreja local. Pode continuar assistindo os vídeos da gente, não tem problema não. Mas sirva na igreja local. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso é sério. Meus pais
Tinha uns 2 anos que eles estavam sem igreja. E eu vim insistindo, eles mudaram agora para Águas Lindas e tal. E eu falei, pai, procura uma igreja aqui. Vocês precisam estar numa igreja local. Ah, eu viajo muito e tal. Não, procura uma igreja. E eles eram dizimistas aqui, nessa igreja. Falaram, já que nós não estamos em igreja nenhuma, não, eu vou dar o dízimo lá. E agora eles acharam uma igreja. Foram recebidos como membros. E aí, eu estava ontem com eles, eu falei assim, e aí, já deram o dízimo na igreja lá? Não. Não, mas a gente ajuda a igreja que você está lá. Foi negativo. Você se comprometeu com uma igreja local. Sirva essa igreja local. Financeiramente, fisicamente, espiritualmente, da maneira que você puder fazer. Mas, senão não faz sentido. Nós somos chamados para caminhar num contexto de comunidade. Por isso que existe a igreja. Ah, não, eu não quero servir, não. Meu irmão, 6º lugar. Não servir não é somente uma atitude arrogante. É uma atitude de alguém que não segue a Cristo. Mas eu conheço a Bíblia. Eu sei tudo sobre a Bíblia. Eu faço as minhas orações todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Mas eu não quero servir. Então você não conheceu Jesus ainda. Você tem muita informação sobre Jesus, mas você não conheceu Ele ainda. Se eu estou falando isso não, meu irmão, é Jesus que disse isso. Quando Ele diz que o escravo não é maior do que o seu Senhor. 7. Sirva, pois isso lhe traz sentido, propósito e alegria. Você lembra como é que termina o texto? Verso 17 diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vocês vão encontrar bem-aventurança, alegria, paz, gozo. Agora que vocês sabem essas coisas, se vocês não praticarem, o que vocês vão encontrar? Vazio, tristeza e busca de significado em lugar onde não existe significado. Eu já disse isso aqui. Tem gente esperando a próxima porta para ver se a próxima porta é de fato a porta que vai trazer alegria para o coração. Tem gente achando que essa próxima porta é um casamento, é um filho, é um negócio, é uma casa, é um carro, é uma faculdade, sei lá. Não, a próxima porta, se der certo, eita, que agora vai. E aí você abre, não tem nada aqui também não. Não, mas na próxima agora vai. Você abre, continua sem nada. Ainda no que fazer, olha só esse texto de Josué. Josué 24 conta a história do povo fazendo uma aliança, restabelecendo a aliança. E aí é narrado toda a história do povo, de como eles foram libertados do Egito, do que significa servir a Deus, e etc, etc, etc. E aí Josué, no decorrer desse desafio de aliança, de pacto que está fazendo com o povo, ele diz o seguinte, verso 15: se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora que vocês sabem disso, escolham bem quais são os deuses que vocês vão servir, porque não se engane, escolher não servir a Deus não significa escolher não servir a ninguém. Você vai servir sim a um outro Deus, pode ser o Deus Mamon do dinheiro, pode ser o Deus do sexo, pode ser o Deus do prazer indiscriminado, pode ser qualquer outro Deus, mas você vai servir.
Mas em nome de Jesus, a declaração que eu gostaria que você fizesse no seu coração nessa noite é essa declaração de Josué: eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué disse. É o que nós precisamos dizer. Eu quero terminar com essa frase. Ela diz o seguinte: a lógica do mundo nos diz que sempre devemos ser bem servidos, e assim encaramos nossa família, nossos amigos e nossos negócios. Nós queremos ser bem servidos, então faz direito. Mas a lógica do Evangelho é que os seguidores de Cristo servem e assim revelam o amor do Pai e encontram significado para si. Sobre qual lógica você tem vivido? Que eu e você fomos chamados para servir. Eu não acredito em Deus, não tem problema, você foi chamado para servir a Deus do mesmo jeito. Você não precisa acreditar nele, não. O seu propósito de existência de vida é esse. Goste você ou não. Mas quando você faz isso, você tem duas coisas maravilhosas. Primeiro, você revela o amor do Pai. Sabe, quando eu fiquei com o corona em casa, por 30 dias, eu recebi muitas ligações e carinho e etc. Alguns irmãos se dispuseram, por exemplo, Jacaré e a Márcia levaram almoço para nós todos os dias, ou quase todos os dias. Majoeri também levou almoço alguns dias. Teve um dia que nós recebemos 3 almoços. Tinha vez que no fim da tarde a campainha tocava: pastor, eu trouxe uma melancia, um biscoitinho, um negócio aqui e tal. Sabe o que eu senti naquele dia, ou nesses dias? O amor do Pai. O amor do Pai. Você sabe quantas pessoas estão carentes? Carentes. Você talvez esteja carente. Você está assim pensando: bom, alguém da igreja podia vir aqui hoje, hein? Nem que seja para me dar um abraço, nem que seja para fazer uma oração. Nós estamos carentes disso, meu irmão. E nesse tempo, mais ainda. Por que então, a partir de hoje, você não resolve fazer isso? Olha que legal. Põe no seu coração. Você vai ligar para 4 pessoas durante um mês. Um mês. Você vai ligar para 4 pessoas durante um mês. A pessoa vai perguntar assim: por que você está me ligando? Nada, só para saber como é que você está, orar com você. Ah, tem um trem errado aí, hein? Você vai pedir dinheiro emprestado, não vai? Mas vamos ser agente de Deus, revelar o amor de Deus para o outro. Ah, mas eu espero que as pessoas façam isso comigo. Oh, não, você não entendeu nada de hoje. Você faz independente, ou mesmo que ninguém faça, você faz, porque o seu desejo é servir, é seguir, é revelar o amor de Deus. Independente se alguém fez, se alguém deixou de fazer. Sabe o que é o bom de eu não saber tocar violão? É que quando eu termino uma pregação e de repente vem na cabeça uma vontade de a gente terminar ouvindo uma música bacana, eu não sei tocar. Então eu posso pôr quem toca numa roubada. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ouvir uma música agora. Eu não faço a mínima ideia de qual seja, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus mas eu queria que você, de fato, assim, tivesse um momento de reflexão. Porque, meu irmão, você tem que sair daqui com a seguinte frase na sua cabeça. Volta uma aí, por favor. O texto de Josué: se porém não agrada você a servir ao Senhor, escolha a quem irão servir. Se não agrada a você a servir ao Senhor, se para você não serve servir ao Senhor, escolha
a quem você irá servir, porque alguém você vai servir. Agora, essa oração final, ela tinha que ser uma oração assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ter um momento então de reflexão? Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o teu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em nós, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que foi pago alto preço por nos amar. Incomparável inexplicável é o teu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em nós, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor
humilha o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, humilha o nosso coração. Porque somos tão orgulhosos, tão indispostos, cheios de nós mesmos. Queremos seguir ao Senhor, se for para o Senhor realizar os desejos do nosso coração. Queremos seguir ao Senhor, se for para o Senhor fazer o que nós queremos, da maneira que queremos, na hora que queremos. Pai, tem misericórdia de nós, arranca esse orgulho do nosso coração, descortina os nossos olhos, nos faça ver e perceber o tamanho desse amor que nos alcançou e constrange-nos, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos viver o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Muda o nosso coração, Deus, porque nós não conseguimos. Muda a nossa maneira de ver, porque nós não conseguimos. Dá-nos força para servir até aqueles que nós não queremos. Pai, em nome de Jesus, não permita que nós caminhemos nesse vazio, nessa estrada que não leva a lugar nenhum, nessa busca sem sentido pelo sentido. Mas que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo renova o nosso coração no Senhor, nos desperta e nos faça caminhar no caminho que o Senhor pavimentou, na estrada que o Senhor fez, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.